Olá, meus irmãos. É bom retornar aqui para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhando as bondades, os atos de bondade do nosso Deus, que Ele é tão rico em fazer tudo isso. É bondade. Hoje eu quero falar sobre bondade, a bondade de Deus. Parece ser um tema muito simples, né? Nós desfrutamos da bondade de Deus a todo instante. E isso, embora simples, é profundo. E o apóstolo Pedro, quando escreveu sua segunda carta, no capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo 1, ele diz que temos que sempre recordar aquilo, que nós já aprendemos do Senhor. É recordando que vamos trazendo na memória e também alimentando a nossa alma com as verdades que a palavra de Deus nos diz em relação ao Senhor. E esta é uma verdade, que todos os irmãos já sabem, que Deus é bondoso, mas eu gostaria de relembrar alguns detalhes importantes da bondade divina. E é isso que nós vamos estudar. Então eu peço que prestem bem atenção, guardem no coração, escrevam num papelzinho, coloca no bolso, toda hora leiam esses versículos, tá? Assim os irmãos terão na memória esses versículos tão profundos a respeito da bondade de Deus. E o primeiro ato da bondade de Deus está relacionada à nossa salvação. A bondade divina é aquela que aponta a salvação para nós. E o texto bíblico diz assim, Salmo 25, versículo 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Bom e reto é o Senhor. Eu costumo dizer que Deus, e a Bíblia nos aprova, nos mostra isso, que Deus é juiz. Agora, como supremo juiz, ele é bom e reto, coisa que o juiz humano não consegue ser. Parece que dentro da justiça humana, bondade e retidão não combinam. Ou o juiz é reto e cumpre a lei, perfeitamente e condena, ou o juiz é bom, que faz com que o culpado seja solto. No nosso caso, na justiça humana é corrupto, mas não é o caso de Deus. Parece que para ser bom tem que se perdoar e para ser justo tem que se condenar. E o texto fala que o supremo juiz, Deus, ele consegue equilibrar todas essas coisas. Ao julgar o homem, ele condena o homem. E no ato de aplicar a justiça sobre o homem, a morte, ele é bondoso, porque ele se fez substituto do homem. O homem condenado à morte. Sim, todos nós, as nossas almas já estavam condenadas à morte, mas Deus em Cristo Jesus foi bondoso em permitir que Ele mesmo nos substituísse no ato da morte ou do pagamento da nossa condenação. Então, a bondade de Deus, em primeiro lugar, aponta para a salvação. Ele é bom, ele é misericordioso, é justo juiz, condena, mas nos substitui no ato do pagamento da condenação. E Deus não deixa de ser de forma alguma justo. A bondade de Deus aponta a justiça de Deus. Salmo 33, versículo 5. Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade de Deus. Deus ama a justiça, ele nunca faz vistas grossas. O ato da misericórdia de Deus não é fazer vistas grossas em relação aos nossos pecados. O fato de Deus amar o direito, amar aquilo que é certo, amar aquilo que é reto, nós já vimos no ponto anterior, mostra que Deus é bondoso e toda a terra está repleta da bondade de Deus. Vamos dar um exemplo. A água.
A água está sendo contaminada, a água está sendo ultrajada, a água está sendo maltratada e com isso nós também somos maltratados. E Deus continua mandando chuvas. Mas as chuvas, pastor, provoca inundações, mas as chuvas, pastor, provoca destruição, e Deus faz isso. Veja o que Deus faz depois da chuva. Faz com que a terra filtre a água. Faz com que a terra faça o papel de uma vela de filtro, né? E vai filtrando a água e essa água cai nos aquíferos que existem neste mundo. E nós, aqui em Minas Gerais, junto com os irmãos de São Paulo e um pedaço do Paraná indo para o Paraguai, nós estamos sobre o aquífero Guarani. É o local onde a água é pura e depois ela brota nas fontes, Deus tratando a água. Os homens colocam fogo na floresta, mas ao passar do tempo ela ressurge. Apesar da maldição que o homem é. Sim, o homem é uma maldição para a terra, o homem é uma maldição para o ar, o homem é maldição para a água. Deus, ao amar a justiça e ao pensar e amar aqueles a quem ele tornou justo, ele estende a bondade sobre a terra. Ele estende a bondade sobre a terra. Salmo 34, 8 mostra que Deus é o nosso refúgio. Salmo 34, 8 diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós já experimentamos isso. Deus, sabendo da nossa estrutura e vendo que nós somos pó, nós cometemos erros. E ao cometer esses erros, entramos em encrencas. Muitas vezes perdemos a paciência, perdemos as estribeiras, como se fala, e nós somos perseguidos. Mas Deus é o nosso refúgio. Feliz, bem-aventurada é aquela pessoa que busca nele o socorro. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Deus é fortaleza, Deus é refúgio no dia de angústia, porque Ele conhece de dentro para fora cada um de nós e sabe como cuidar de cada um de nós. E sabe nos tirar das encrencas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos refugia. Veja, por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo foi rebelde, ofendeu seu pai, né? Abandonou seu irmão, pegou a parte da herança, e isso é muito grave. Chegar para o pai e falar assim: eu quero a metade, eu quero a minha parte da herança, significa: pai, para mim você morreu, eu quero a parte da herança. Fez bobagens, estava com medo porque fez bobagens, e aí ali ele teve o arrependimento, e nesse arrependimento ele voltou para casa. E Deus, né, ao invés de fazer o pai esperá-lo com um chicote: você me matou, você disse que eu não sirvo em vida, eu só sirvo depois de morto para você. Ao invés disso, a bondade de Deus se manifestou no ato do pai perdoá-lo. E eu quero o último ponto aqui: a bondade de Deus no filho pródigo se manifestou também no ato de Deus pesar a consciência sobre ele. Isso. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que se conduz ao arrependimento? Nós só vamos ao arrependimento dos nossos pecados porque Deus é bom. E na bondade do Senhor Ele pesa a nossa consciência. E no ato de ser bom e justo e amar a justiça, Deus nos faz ter a consciência pesada, como o filho pródigo teve.
Ah, na casa do meu pai é tão bom. Lá eu posso trabalhar, lá os que trabalham para ele têm de tudo, e eu aqui estou no chiqueiro, querendo comer as bolotas que são entregues aos porcos, e eu não posso. Então, Deus é muito bom quando a nossa consciência pesa. E Deus é muito bom ao nos conduzir nesse arrependimento. E Deus é maravilhosamente bom quando, depois de apontar o nosso arrependimento, Ele aponta a misericórdia dele. Ele nos mostra, nos encaminha para essa misericórdia. Deus é bom. Por isso que Ele aponta o caminho aos pecadores. Deus é reto. É por isso que leva os pecadores ao arrependimento. Porque Deus é maravilhoso. Ó Pai bendito, somos imensamente gratos por Tua bondade. A Tua bondade nos fere a consciência, porque o Senhor quer derramar sobre nós o bálsamo das misericórdias. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por ser tão bondoso conosco, mesmo nenhum de nós merecendo, mas na Tua retidão e no amar a justiça praticada por Ti mesmo em Jesus Cristo, o Senhor continua cuidando de nós com bondade. Que a terra, Senhor, está cheia da Tua bondade e que possamos ver isso e participar disso. Como Paulo aos Romanos, capítulo 8, fala que a natureza, que a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Que possamos, ó Deus, cuidar da natureza que o Senhor fez, cuidando, Senhor, de nós, cuidando da água, cuidando do ar, cuidando da terra, enfim, ó Deus, cuidando do nosso próximo, seja ele o ser humano, seja ele uma outra criatura que com amor e bondade o Senhor criou. Senhor, nós agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, queridos, e desfrutem desta bondade de Deus.